agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 13 de julho. Estamos começando mais um Resenha Safras e Mercado, muito especial hoje, falando sobre o mercado de carnes. Ontem foi divulgado, na segunda-feira, o relatório com a atualização dos dados globais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o setor carnes, e a gente reuniu o nosso time de consultores para debater esse assunto junto, já apresento aqui agora quem está participando desse nosso debate, o meu colega de Safras e Mercado, da agência Safras, editor-chefe, Dylan Della Páscoa. Olá, Dylan. Olá, Alessandro, tudo bem? Vamos lá, vamos então tentar apresentar por detalhes aí o que significou esse relatório, o que pode trazer para o mercado brasileiro. Nosso consultor, Fernando Henrique Iglesias. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Sempre um prazer participar de mais um resenha, explicar o que vai acontecer para o setor carnes, quais são as tendências, perspectivas e muita informação sobre a China, que realmente é o que tem um peso muito grande aí para o nosso mercado. Nosso consultor Alan Maia. Olá, Alan. Bom dia a todos. Vamos dar detalhes sobre esse relatório do USDA. Beleza, já convido a todos que não se inscreveram ainda, que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que ativem as notificações, que conheçam e entrem no nosso site safras.com.br, conheçam todas as funcionalidades da nossa plataforma. A gente já começa chamando o Alan, que vai nos dar uma introdução, destaques aí do que apresentou o Departamento Norte-Americano de Agricultura. A gente sabe que o foco é todo na China. Alan, contigo. Olha, Alessandro, igual como você diz aí, o principal ponto do relatório é a China. A China está ditando o ritmo do mercado global de carnes via importações, né? Então a gente vai esmiuçar os dados do rebanho, da produção e do consumo na China, o que pode dar um norte aí para as importações chinesas e para a dinâmica global de carnes. Começando então, Alan, vamos falar sobre o mercado da carne suína, suinocultura, que nesse momento tem uma grande importância, principalmente no mercado brasileiro, porque o tamanho do rebanho, a peste suína, tudo que envolveu esse mercado nos últimos meses, e o que esse relatório traz de novidades que pode impactar no mercado. Vamos lá, eu vou colocar minha tela aqui para vocês. Começando então aqui o detalhamento sobre o relatório do USDA, o primeiro ponto é que o USDA não atualizou os dados de matrizes da China. Ela manteve o rebanho inicial para 2021 em 38,5 milhões. Para 2022, esse número aí deve ser divulgado agora em outubro, dia 12 precisamente. Esse dado de rebanho aqui é importante, o mercado está muito incerto se esse número é ou não correto, porque os dados governamentais da China apontam para 43 milhões, levando em consideração que eles estão falando que o rebanho de matrizes lá já está recomposto, né? Que parece distante nesse momento. Passando esse dado de rebanho de matrizes, que vai seguir como uma incógnita, a gente vai partir para o número de rebanho final de suínos de 2021 da China, pelo USDA, né? O USDA colocou aqui, em julho, 410 milhões de cabeças, reduziu em relação ao número de abril, que estava em 420 milhões. Isso é um número bem abaixo daquele rebanho de 2017, o período anterior à PSA, a peste suína africana, que era 442 milhões de cabeças. Leva a crer aqui que o rebanho rebanho da China vai seguir em construção em 2022. Isso é um dado importante, né, porque foge do que o governo chinês está apontando aí. Então, leva a crer aqui que a China continuará incentivando a sua produção, e isso pode gerar maior importações aí em 2021 e 2022 também, né? Não no mesmo nível de 2021, mas seguirá em nível elevado. O número de abates aqui da China, ela cresceu aí a estimativa subiu em relação ao dado de abril, 30 milhões. Isso pode ser o fato do temor dos suinicultores, principalmente os pequenos lá na China, com a PSA. Isso levou os pequenos a baterem bastante animais,
ofertando maior volume de carnes no mercado suíno da China, e o que impactou preços lá. E queda de preços, com custo elevado, que é o quadro que temos hoje na China, levou a aceleração ainda maior dos abates, e que gerou maior produção. E com essa maior produção, a gente chega nesse outro quadro aqui da China. A gente pode ver aqui que a produção, o USDA ergueu a projeção de 40,5 em abril para 43,75 agora. Contudo, o consumo também aumentou em nível maior que da produção. Por que essa demanda aqui do consumo, o consumo interno da China aumentou? Temos aí o preço baixo da carne suína no território chinês, isso estimula a produção, juntamente com a melhoria do ambiente econômico. Isso vai levar o consumidor chinês a demandar mais. Vale destacar também que a carne suína na China é a proteína principal, né? É a favorita. E isso acaba favorecendo aí a carne suína frente à bovina e à de frango. Com isso, a projeção de importação lá na China aumentou também. Foi para 5 milhões, superior à estimativa de abril e um pouco inferior ao de 2020, mas mesmo assim é um número bastante elevado, o que deve manter o mercado mundial aí de carnes bastante exportador, né? Da minha parte, por enquanto é isso, mais à frente eu retorno. Fernando, quer fazer algum comentário aí sobre esse quadro aí que a gente vê impressionante aí, a China cada vez consumindo mais, né? E mesmo com aumento de produção, né? É exatamente isso. A demanda chinesa não para de crescer lá dentro. A economia chinesa está crescendo de uma maneira bastante consistente. É o primeiro país que saiu da pandemia. Ele é o primeiro país que conseguiu uma retomada muito agressiva e está consumindo commodities, está consumindo outras matérias-primas de uma maneira muito agressiva. Então, ela está fazendo uma diferença muito grande no mercado global, e não só no setor carnes, a gente vê isso para outras commodities também. O que é importante a gente mencionar é que o governo chinês ele está cerceando o acesso à informação, ele está dificultando o acesso à informação, tanto que a gente precisa usar dados como do USDA, de outras fontes, para a gente conseguir entender um pouco do quadro chinês. Porque se for depender dos dados governamentais, a gente não vai ter um acesso tão simples, tão facilitado a essa informação. Então, a gente fica realmente tateando no escuro. Por exemplo, os dados da OIE, os dados da FAO em relação à peste suína africana, eles mostram casos volume inexpressivos de casos, realmente. São poucos casos dentro da China em 2021. Enquanto que agências internacionais, consultorias privadas estão dizendo que está uma terceira onda da peste suína africana na China, que estaria colocando em risco essa recomposição de plantel. Então, você realmente o mercado fica um pouco temeroso em relação a essas informações, porque realmente acaba ficando, são informações conflitantes. Você fica ali tateando no escuro, realmente. Você está o mercado fica bem no escuro, realmente, em relação à China. Então, por isso que a gente está repercutindo esse relatório, porque ele traz essas informações que são muito importantes para a gente ter algum norte, pelo menos, né? Para a gente continuar falando do mercado de carne suína, nessa semana, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela divulgou que as exportações brasileiras de carne suína em junho bateram recordes, continuam ainda bastante elevadas. Eu gostaria de ver contigo, Fernando, ou com Alan, que explique qual o impacto da China nessa composição das exportações brasileiras e que, diante desse quadro, relacione esse quadro do USDA com a expectativa do setor. A gente vai continuar exportando volumes recordes de carne suína e que impacto isso deve ter nos preços? Sim, o número da exportação brasileira está muito forte, desde janeiro até junho, foram recordes. Eu tenho um quadrinho aqui dos principais destinos da carne suína brasileira, vou compartilhar aqui com vocês. Está aqui. No primeiro semestre, o Brasil exportou 296,5, arredondando aqui, 1.000 toneladas para a China. Isso corresponde a 53,8% do que o Brasil exportou esse ano. O dado é bastante expressivo e avançou com força em relação a 2020, foram 230,6 também no primeiro semestre. O que a gente pode falar para a exportação brasileira aí nos próximos meses?
Em julho, agosto, pode ser que a exportação brasileira dê uma desacelerada. Isso por conta porque o preço da carne suína na China tá muito fraco. O que acontece? Com fraco preço lá, isso desestimula a importação chinesa, porque o mercado interno está mais competitivo e acaba gerando esse efeito. Contudo, com preço mais fraco, a demanda interna na China também vai evoluir melhor. O que acontece? Dentro de 1, 2, 3 meses, essa oferta, vamos dizer assim, esse excedente lá vai ser enxugada. Inclusive, o governo chinês já está comprando carne suína no mercado interno para tirar esse excedente e melhorar o nível de preço. E temos que falar também que o custo lá está muito alto, o que acaba desestimulando a produção interna na China. Isso não é interessante para a China. Mas, voltando, assim que essa oferta adicional na China estiver enxugada, a tendência é que eles voltem com maior intensidade para as importações, e vai favorecer Brasil, Estados Unidos, Europa, todos os exportadores mundiais, né? Então, a tendência é que o Brasil continue exportando bons volumes, com talvez um pequeno declínio agora nos próximos 2 meses, mas a tendência é que o 2021 feche bastante positivo e 2022 também seja um ano positivo para exportações, mas um pouco inferior aos volumes de 2021. Beleza. Fernando, vamos falar um pouquinho aí do que o departamento apresentou aí na parte da pecuária, na parte da carne bovina. O que tivemos, Fernando? Bom, vamos lá, vamos falar de pecuária, então vou compartilhar minha tela aqui com vocês em relação a isso. Basicamente é o seguinte, eles mostraram que a China ela vai continuar importando bons volumes de carne bovina em 2021, vai manter um bom ritmo de importação, mas inclusive acima dos números de 2020, a tendência é que a China importe em torno de 3 milhões de toneladas de carne bovina em equivalente de carcaça. Para vocês terem ideia, o Brasil vai responder mais ou menos a 50%, 55% desse volume exportado, ou seja, o Brasil tem uma grande dependência em relação à China, mas na carne bovina em específico, a China também carrega essa dependência em relação ao mercado brasileiro. Não há no setor carnes um outro player com capacidade de atender a China da maneira que o Brasil atende em relação à carne bovina. A Argentina optou pelo alto exílio recentemente, os Estados Unidos têm um rebanho grande, está avançando nas exportações com destino ao mercado chinês, mas de qualquer forma também tem um mercado interno muito aquecido, então ele não seria uma alternativa em relação a fornecer proteína animal para a China. E a Austrália, com problemas recorrentes em seu rebanho, vamos para o 3º ano seguido de encolhimento do rebanho bovino australiano, e isso tem um peso importante nessa composição do mercado. Fica basicamente centrado no mercado brasileiro, e aí, para a pecuária de corte brasileiro, isso é a garantia de que os preços da arroba do boi gordo aqui no nosso mercado doméstico vão seguir bastante acentuados, bastante elevados. A arroba do boi gordo a R$320, ela só chegou a esse patamar em função desse ritmo de compras da China. Aqui em relação ao volume ao consumo na China, a gente fala a estimativa do USDA é de crescimento, em torno de 10 milhões de toneladas em equivalente de carcaça em 2021. Como eu já mencionei, a demanda chinesa não para de avançar, é um país que vai apresentar o melhor resultado econômico em 2021, então é uma demanda interna realmente muito aquecida. E aqui, em termos de produção, a China também está expandindo a sua produção de carne bovina, em torno de 7 milhões de toneladas projetadas nesse ano de 2021. E como a gente sabe, né, o que acontece? A China conseguiu expandir sua produção de carne de aves com mais facilidade, porque é uma atividade de ciclo mais curto, e para a pecuária você vê maior dificuldade nessa ampliação da produção, porque a pecuária é uma atividade de ciclo longo, é uma atividade em que demora mais para você ter o retorno do teu investimento. Enfim, é uma atividade de longo prazo, vai demorar para a China conseguir ampliar sua produção de uma maneira mais consistente ainda. Então é normal que isso aconteça. Agora, o que o USDA está mostrando para o mercado? Qual que é o resumo? É que a China seguirá muito atuante no setor carnes, vai comprar
muita proteína animal em 2021 e vai seguir moldando a dinâmica do mercado global. Ou seja, a China tem um impacto muito grande na formação de preços aqui no Brasil, na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, ela vai continuar tendo esse peso muito grande. E a China, ela aprendeu que ela tem essa capacidade de moldar os preços. Então, o que ela está fazendo agora? Como ela é o principal importador em escala mundial, ela passou a renegociar contratos de maneira agressiva para pagar menos por essa proteína animal. A gente vê notícias de renegociação de contratos na União Europeia, mais especificamente na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, a gente já está vendo esse tipo de notícia aparecendo, com a China tentando pagar menos por essa proteína animal, por carne bovina, por carne suína. É até uma questão de lógica de mercado, né? Ninguém vai querer, para vocês terem ideia, 1 quilo de carne bovina na China custa $15. Então, é muito natural que eles queiram renegociar, queiram pagar menos por essa proteína animal. Certo. Eu não sei se o Alan quer comentar alguma coisa, senão a gente pode ver o que o departamento apresentou no setor de frango. Antes ainda, eu queria mostrar também, vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela agora, que faz menção às exportações brasileiras de carne bovina. Que é muito importante, que o desempenho das exportações de carne bovina está um pouquinho menor nesse ano de 2021, mas de qualquer maneira o resultado ainda é muito bom, tá? Deixa eu dar um share aqui para vocês. Olha só, assim como na suinocultura, o Brasil é muito dependente em relação à China aqui na pecuária de corte, ó. Em torno de 45% do que o Brasil vendeu vai de maneira direta para a China. São em torno de 586 mil toneladas aí em equivalente de carcaça. O Brasil deve exportar aí esse ano de 1,2 milhão de toneladas com destino à China especificamente, talvez um pouquinho mais, dependendo de como for a composição do mercado no segundo semestre. Hong Kong é um território autônomo da China, e o que Hong Kong costuma fazer? Ela compra, parte das suas importações são repassadas para a China continental. Então, de maneira direta ou indireta, a China tem 57% das exportações brasileiras. O nosso segundo colocado aqui é os Estados Unidos, com 6,7% das exportações brasileiras, cresceu muito as exportações com destino ao mercado norte-americano, é bom a gente ressaltar isso, já são 85 mil toneladas em equivalente de carcaça, é um resultado bom, mas como vocês podem perceber, é 500 mil toneladas a menos do que a China, que é a nossa principal importadora. Então, realmente, se a China, qualquer movimento que a China fizer no mercado, qualquer redução mais significativa, ele vai trazer um peso muito grande para o mercado brasileiro. Ele vai trazer uma dificuldade adicional na curva de preços aqui no Brasil. Então, é isso que a gente quer mostrar, que qualquer novidade que acontecer em relação à China vai ter um impacto muito grande aqui no mercado, no setor carnes do Brasil. Então, a gente já viu, na suinocultura em específico, situações assim, em 2013, 2014, quando a Rússia, que era o nosso principal importador de carne suína, e depois a Ucrânia, que se tornou nosso principal importador, eles deixaram de comprar carne suína do Brasil, iniciou um período de crise severa aqui na suinocultura brasileira. Então, é essa preparação que a gente quer mostrar, que essa dependência pode trazer consequências aí de médio e longo prazo para o setor carnes do Brasil. Isso, Fernando. Então, explorando um pouco mais, antes da gente falar de frango, explorando um pouco mais o caso da carne bovina, fala um pouco mais sobre esses riscos que o Brasil corre, porque a gente vê nesse quadro aí que em 2020 a China respondia por 42%, subiu para quase 46% da participação. Para 2022 a gente já vê, pelo que vocês estão mostrando, que a China vai continuar dominando as compras brasileiras. Que risco isso traz para o setor brasileiro? A gente tem porque hoje o setor trabalha com preços elevados, bom fluxo de exportações, preços internos também lá em cima, em toda a cadeia apresentando preços. Os únicos que estão sofrendo mais com esse atual quadro é realmente o consumidor, que está pagando bem caro para fazer aquele churrasco. Quais são esses riscos, então, Fernando? Olha, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que a China se tornar mais autossuficiente, como o Alan já mencionou, a proteína de preferência do consumidor chinês é a carne suína. E, como eu falei, 1 quilo de carne bovina na China é $15. O quilo da carne suína está em média $4. Então, ela é muito mais competitiva nesse momento do que a carne bovina. O que pode acontecer?
essa retração do fluxo de embarques vai provocar aqui no mercado brasileiro uma mudança na curva do preço. Como a gente viu a China forçando esse preço mais alto aqui no mercado brasileiro, uma redução desse ritmo de embarques pode causar efeito contrário aqui no Brasil. A gente pode ver o boi gordo acabar mudando de patamar, acabar cedendo em função de uma mudança de ritmo de compras da China, se ela mudar de uma maneira muito agressiva. Qual que é a nossa vantagem agora nesse momento? A gente está num ano em que a oferta de animais terminados é muito restrita ainda, mas em 2022 não vai ser bem assim. Em 2022 a gente já trabalha com uma expectativa de recomposição mais consistente do rebanho brasileiro. A retenção de matrizes se tornou uma realidade nos últimos meses. Então, o que a gente vê? Essa retenção de matrizes vai melhorar o número de nascimentos, vai gerar uma maior oferta de bezerro, uma melhor oferta na reposição a partir do próximo ano. Como eu já mencionei, a pecuária é uma atividade de ciclo longo, então não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Então a gente vai ter efeitos desse período de retenção de matrizes no ano que vem. Então pode combinar um período de ritmo mais lento de importação de exportação com uma melhora da nossa oferta. Então essa combinação de fatores combina com preços menos agressivos do que a gente vê agora em 2021. Então, e quando a gente fala em pecuária, em carne bovina, que é proteína de escolha do brasileiro, como a carne suína é do chinês, a gente tem que pensar que qualquer movimentação na carne bovina vai trazer consequências na avicultura e também vai trazer consequências para a suinocultura, em função desse padrão de consumo. Bom, Fernando, continuando mais um pouco nesse assunto, pelo que eu observei aí, com certeza não vai ser por diminuição de demanda, porque a China continua aumentando a sua demanda, tem perspectivas aí de crescimento econômico, mais gente consumindo mais carne, mais chineses consumindo mais carne, alguns entrando no mercado consumidor. Então, o que poderia tirar aí o Brasil desse ritmo aí seria um outro competidor, mas quem tem essa oferta aí para nos derrubar, digamos assim? Na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, não é demanda realmente, vai depender muito dessa recomposição do plantel de suínos na China. Essa é uma questão relacionada à oferta. A partir do momento que a China se tornar autossuficiente, não diria autossuficiente, né? Porque ela sempre vai demandar proteína animal, ela sempre vai buscar no mercado carne, porque a demanda chinesa não para de crescer realmente. Mas o que acontece? A partir do momento que a oferta no mercado doméstico chinês começar a melhorar, aí que o consumidor chinês vai ter um poder de escolha maior, vai poder... E isso vai influenciar na formação de preço, vai influenciar no ritmo de compras, no ritmo de importação. Então, tudo tudo gira em torno desse processo de recomposição do plantel de suínos e de como o mercado vai se comportar em relação a isso. O setor carnes mundial ele se preparou para atender essa demanda chinesa. Todo mundo sabe que é conjuntural, que em algum momento a China vai fechar essa lacuna de oferta, ela vai sanar esse problema da PCA e vai conseguir ofertar a própria proteína para a sua população. A grande questão é quando isso vai acontecer efetivamente. O governo chinês está dizendo que já está acontecendo agora, 2021 para 2022, isso já está em curso. O USDA já está dizendo que não é bem assim, que não é tão rápido assim esse processo de recomposição. Então é isso que a gente tem que avaliar. Qual que é a velocidade desse processo de recomposição? Nosso principal obstáculo para continuar vendendo nesses níveis para o mercado chinês é esse processo de recomposição, essa velocidade de recomposição do plantel de suínos na China. Bem, deixa eu adicionar mais um ponto aqui, que há discrepância realmente dos dados da China com do USDA, né? Inclusive, o dado do USDA para o rebanho aqui da China está bem pessimista, inclusive para 2021, rebanho final, o USDA colocou 410 milhões, isso é levemente acima dos 405 milhões do final de 2020. Pelo USDA, essa recomposição está longe de acabar, né? USDA, né? Diferente do que o governo chinês fala. O governo chinês fala que já está acima de 440 milhões de cabeças, o rebanho da China, o rebanho de matriz já chegou ao nível anterior à PSA. Então, o mercado ainda segue bastante ainda em dúvidas, né? Porque há muita informação no mercado mundial aí,
empresas de genética falando em perdas de rebanho na China em 20% esse ano, rebanho de matriz, isso gera muita especulação no mercado, né? O que o USDA coloca é uma recomposição ainda lenta que vai seguir em 2022. Agora o mercado tem que prestar atenção, dado de exportação, acompanhar de perto, né? Mês a mês aí, dado do suíno, olhando dado dos Estados Unidos também é importante. E outro ponto importante é que o preço da suinocultura da China caiu. O que isso leva a crer? Que a produção está desestimulada nesse momento na China. E com isso, o governo chinês já está liberando novas linhas de crédito, principalmente para os pequenos não abandonarem a atividade. Isso já mostra também que é uma preocupação com essa produção, que mais à frente pode cair. Junto a isso, o governo chinês também está diminuindo a burocracia aí, de documentos para os pequenos voltarem à atividade. Há relatos aí no mercado global que muitos pequenos aí já abandonaram a atividade na China, e por mais que a suinocultura chinesa se profissionalizou, esses pequenos ainda têm uma fatia importante na China. Então, esse é um dado que merece bastante atenção. Com essa discrepância, não dá para também ficar muito otimista com exportações do Brasil. Claro que a estimativa do USDA é grande, mas a gente deve acompanhar mês a mês também por conta do cenário do que o governo chinês vem apontando. Então, a gente tem que olhar com muito cautela os números aí dos próximos meses de exportação do Brasil, dados de preço na China e esperar o relatório agora de outubro do USDA. Vamos falar de frango? Temos aí, Fernando? Opa, vamos falar sim. Ou é o Alan que vai compartilhar? Não, sou eu. Vamos falar sobre frango, sim. Vamos lá. Deixa eu dar um share aqui. Vamos lá. Aqui, como eu já mencionei, carne de frango é uma proteína que é mais fácil de você estimular a sua produção. Percebam aqui, que no período pré-PSA, a China produzia aí em torno de 11,7 milhões de toneladas de carne de frango. A partir do momento em que houve essa lacuna de oferta, se formou essa lacuna de oferta, a China investiu muito na sua produção de carne de aves, pulou para 13,75 em 2019, 14,6 em 2020, e esse ano vai manter ali esses 14 milhões de toneladas, um desempenho positivo da avicultura chinesa, vai produzir muita carne de frango realmente, e é uma proteína em que você realmente tem uma condição de ampliar a sua produção de uma maneira mais rápida em função de um ciclo um pouquinho mais curto. A China lá investiu muito em genética, não só na suinocultura, investiu em genética na parte da avicultura também, e isso fez uma diferença muito grande nessa evolução da sua produção. Importante a gente mencionar também que o investimento que o governo chinês vem fazendo dentro do setor carnes é para tornar o setor carnes local mais profissional. Ele sai daquele regime mais familiar, aquele regime quase que feudal do setor que eles tinham dentro da China, e para respeitar mais essas normas de sanidade animal e dar uma produtividade maior. O que isso quer dizer? O setor carnes mais profissional, como é aqui no Brasil, como é na Europa, ele demanda uma maior quantidade de grãos, nutrição animal de qualidade. Então, vai demandar mais milho, vai demandar mais soja. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Conforme a China vai expandindo a sua produção de proteína animal, consequentemente, ela vai demandar mais grãos no mercado internacional. Então, é outro foco para a gente ter atenção aí, que a gente tem que observar nos próximos anos. Aqui, em relação à importação, como ela está mantendo um bom ritmo de produção, a gente vê que as importações atingiram o seu auge no ano passado, em torno de 1 milhão de toneladas. E esse ano, a projeção do USDA é que a China importa em torno de 900 mil toneladas. Só para adiantar para vocês, o Brasil vende, em média, 50 mil toneladas de carne de frango com destino à China. Então, se a gente fizer uma conta, assim, meio por cima, dá 600 mil toneladas de carne de frango vendida do Brasil com destino à China. Então, ou seja, 2/3 do que a China compra de carne de frango vem aqui do Brasil. Vem aqui Só que diferente das outras proteínas, a gente não é tão dependente assim, o Brasil não é tão dependente assim em relação à carne de frango
do que é para a suinocultura e para a pecuária. E a China exporta pouquinha coisa ali em relação à sua avicultura, não é um dado tão relevante assim, e o consumo. Por que o consumo aqui de carne de frango está reduzindo dentro da China? Que, como o Alan já mencionou, tem uma expectativa de ampliação da produção de carne suína. E o consumidor chinês, ele tem a preferência pela carne suína. Então, a gente já vê esse processo de retorno do consumo para a proteína de preferência da população chinesa, que é a carne suína. O que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente está vendo um processo amplo de migração de consumo ainda, com destino à carne de frango. A partir do momento que a carne bovina começar a cair, a gente vai ver o retorno do consumidor para consumir a carne bovina, voltar a fazer aquele churrasquinho, né? Então, é isso que a gente está... esses movimentos do mercado que a gente tem que acompanhar também, tá? Aqui, para falar um pouco, vou mostrar aqui um pouquinho as nossas importações aqui de carne de frango, como é que está os principais destinos da carne de frango brasileira, como é que está essa composição. Como eu mencionei aqui, o Brasil, o principal importador de carne de frango brasileira é a China, mas é uma fatia de mercado bem menor. Se vocês lembram ali na suinocultura, mais de 50%, na carne bovina quase 50% também, mas aqui para carne de frango a gente tem 14,4%. Estamos vendendo menos carne de frango para a China em 2021 do que a gente estava vendendo em 2020, mas de qualquer maneira o Brasil exporta mais carne de frango nesse ano. O que acontece? A gente vê as exportações brasileiras avançando no Oriente Médio, o embarque halal ainda é um diferencial muito grande aqui para o mercado brasileiro. O Brasil é líder em habilitação, líder em exportação de carne de frango halal, vai exportar em torno de 1,5 milhão de toneladas de carne de frango em 2021, com destino a países de ascendência islâmica. Então, esse é um diferencial muito grande, não tem outro player do setor carnes que tem essa capacidade de atender o mercado islâmico dessa maneira. Simplesmente não tem. A gente tem o Japão também, que absorve bons volumes de carne de frango do Brasil. Temos também os Países Baixos, África do Sul. Então, as exportações de carne de frango são muito melhor distribuídas. A gente exporta frango para mais de 100 países. Então, por mais que a gente veja uma mudança dessa dinâmica de compras da China, a China comprando menos carne de frango do Brasil, exportação de carne de aves vai muito bem ainda aqui no mercado brasileiro. Vamos exportar mais de 4 milhões de toneladas de carne de frango novamente. Vamos seguir na liderança mundial nessa proteína, sem dúvida alguma. Então, um bom desempenho realmente é aguardado para 2021 na avicultura brasileira. E fica atenção nessa parte da avicultura realmente em torno dos custos de nutrição animal aqui no mercado brasileiro, mas isso daí é outra questão. Então, no mercado externo, o Brasil continua muito bem mesmo, realmente. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando já para o final, mas fazendo um resumo da ópera, pelo que eu observei com os comentários muito próprios e apropriados dos nossos consultores, a China até está num período aí de recomposição, né, do seu rebanho, teve esse problema com o PSA, a gente não sabe com precisão da extensão do problema pelo fato da China ser um país fechado, mas o fato é que quando recompor e atingir mais próximo, conseguir atender mais os seus próprios consumidores, nós teremos um problema aí para o setor de carne bovina, pelo setor também da suinocultura. O setor de frango, como o Fernando mostrou agora, tem mais saída para outros mercados, né? Por outro lado, crescendo a produção do setor de carnes da China, vai demandar mais grãos do Brasil também, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o setor do boi gordo e o setor da suinocultura vai ter que se preparar, porque adiante a situação pode ficar um pouco mais complicada. Não sabe quando, né, gente? Né, Alan e Fernando? Essa por aí? Essa que é a grande questão. Esse é o X da questão. Como é que está essa situação na China realmente? Como é que está esse processo de recomposição? Como a China é muito fechada, esse tipo de informação aí, inclusive, eles vetam essa divulgação de certos dados estratégicos. Então, fica realmente complicado. Mas, lógico, tem esses nortes importantes do mercado, como o USDA. Enfim, isso é importante para a gente avaliar o que está acontecendo dentro do território chinês. É exatamente isso que você falou. É isso mesmo. O mercado suíno brasileiro
tem por tradição sempre aumentar a produção, né? E esse é um ponto importante que o mercado deve se preparar já para uma consequente redução de importações chinesas. A gente não sabe se vai ser em 2021, mas o mercado deve acompanhar com atenção já o desenvolvimento dos dados aí da exportação mesmo, dados chineses, para ver como que deve se preparar, né, adequar essa produção aí. Dylan, vamos se encaminhando aí, nos encaminhando para o encerramento. O que tu podes concluir para nós? Bom, resumindo, Alessandro, em relação ao relatório do USDA divulgado ontem, pelo que a gente conversou aqui, foi um relatório positivo para os preços, mostra que a China ainda tem uma demanda no curto prazo. Claro, a gente tem que se preparar para os desafios de uma readequação desse quadro de oferta e demanda. O mercado brasileiro deve estar pronto para esses desafios e também a importância da gente acompanhar diariamente essas informações que vêm da China, que são conflitantes com o que, pelo menos com o que o USDA demonstra. Então, quer dizer, a partir desse cenário, eu faço o convite, né? Como a informação é importante nesse momento para a definição, pelo menos de médio prazo, desse mercado de carne internacional. Convido a todos a conhecer a nossa plataforma, a Safras, né? A plataforma Safras, visitando o nosso site. Peço uma demonstração. Nenhuma informação sobre a composição desse mercado a gente deixa de fora. Se você precisa de informação, tudo que o Fernando e o Alan colocaram aqui, a gente tem multiplicado por 10 lá na nossa plataforma para você garantir o melhor negócio. E também aproveito, Alessandro, para lembrar que na sexta-feira, Safras e Mercado vai divulgar, a partir do meio-dia, na agência Safras, no nosso noticiário, os primeiros números de intenção de plantio para a safra de grãos em 2021, 2022. E na parte da tarde a gente vai estar conversando com os analistas aqui também. A exemplo que a gente fez hoje, a gente vai tentar detalhar os dados de intenção de plantio. Teremos número para safra de verão de milho, arroz, algodão, soja e feijão. Eu vou estar contigo aqui com os analistas para a gente debater essa primeira sinalização para a próxima temporada, vendo que toda essa oferta de grãos é importante também, claro, para a composição do mercado de carnes. Te agradeço aí, Alessandro, pela participação, agradeço ao Alan e ao Fernando e desejo um bom dia para todos. Muito obrigado, Dylan. Está feito o convite, temos mais um resenha na sexta-feira. Alan, muito obrigado, Alan. Obrigado a vocês pelo convite e boa semana a todos. Fernando, show de bola, muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer participar, estamos sempre acessíveis, né, para esse tipo de informação. E só para reforçar ali o que o Dylan falou, na parte de consultoria, aqui a gente tem todas essas informações a respeito da China, preços, dado de importação, dado de exportação. Então, tudo isso é muito importante para essa tomada de decisão de curto, de médio prazo. Então, a informação hoje em dia, em 2021, é essencial, sem dúvida alguma. Então, aguardamos novos convites aí para próximos resenhas para falar sobre o setor carnes. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos e um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.